Qual é, tricolor, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Teus. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês, né, sobre o jogo de ontem, Vitória e Fluminense, lá no Barradão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes de tudo, quero pedir para vocês algumas coisinhas. Primeiro, se inscreve no canal, é muito importante, ajuda muita gente. Segunda coisa, ativa as notificações, o YouTube não entrega para todo mundo. Então é muito importante que você clique ali no sininho, para quando sair um vídeo novo vocês já estarem comunicados. Terceira coisa, deixa o like. Quarta, faz um comentário, qualquer coisa, comenta chocolate quente, sei lá, qualquer coisa, só para ajudar a gente no engajamento, para você receber o vídeo, porque assim o YouTube entende que você quer. Em breve teremos uma novidade muito legal, então fica por dentro que vocês vão gostar, beleza? Então, vamos falar do jogo? Então, galera, o Fluminense enfrentou o Vitória ontem lá no Barradão, né? E a expectativa, pra mim, pelo menos, era de vitória. Eu tinha 90% de certeza que o Fluminense ia ganhar, primeiramente porque o Vitória é um time muito fraco. E o Fluminense, mesmo jogando com reserva, com misto ali, tem um time melhor do que o do Vitória. Na última resenha entre eu e o Caio, lá da Flu Nordeste, da Flu.com, ele até comentou que o Fluminense, mesmo com um time melhor, perdeu pro Vitória. Perdeu não, empatou com o Vitória no Maracanã. Mas mesmo assim, eu mantive a confiança, acreditei até que ia ser uns 2-3-0. E o Fluminense teve oportunidade. Só que mais uma vez o Renato errou muito. O Renato errou muito nas escolhas, errou muito nas substituições. Apesar de ter colocado pela primeira vez o Lavega, ter colocado pela primeira vez ali o Lescano. Pela primeira vez não, né? Pela primeira vez depois de muito tempo. Eu acho que ele errou. O Renato cisma que o time não precisa ter meio de campo, aí fica aquele buraco ali no meio e dificulta um pouco a criação de jogadas. Mas mesmo assim, o Hércules faz um golaço, decide o jogo praticamente ali, em uma transmissão que foi até engraçada, né? Porque quem estava vendo pelo Premiere reparou que do nada caiu a transmissão, né? Caiu o áudio e ficou só ali o som da torcida, e uma hora não ficou nem o som da torcida, ficou só no mudo. Mas foi um jogo difícil de assistir, foi um jogo moroso, um jogo chato, que nada acontecia. Bem padrão Fluminense recentemente, porque parece que o Fluminense faz o gol e fica segurando ali até esperando o jogo acabar. Uma coisa que eu via acontecendo muito com o Mano Menezes, uma coisa que eu esperava que não fosse acontecer mais com o Renato Gaúcho, até porque ele não era de fazer isso nem na Copa do Mundo, né? Contra times mais fortes. Ele até fazia quando estava bem já no final do jogo, mas durante o jogo não é uma coisa que eu esperava. Mas a vitória foi muito importante, ajudou muito o Fluminense. O Fluminense agora, para mim, definitivamente não briga mais lá embaixo. Já não brigava, né? Mas agora é de fato definitivo, né? Porque está muito mais perto ali da zona da Libertadores e com 2 jogos a menos, né? Do que a galera lá do Z4, que é ótimo pra gente. É ótimo para a tranquilidade do Fluminense, mostra que esse time ele tem capacidade para mais, mesmo sendo bem limitado. Ou seja, se a gente estivesse de repente com força máxima no Brasileirão, que eu entendo que não tem como por conta de quantidade de elenco, né, por conta, não qualidade em si, porque eu acho que tem até times que têm uma qualidade inferior ao do Fluminense que estão lá na frente, vídeo Mirassol. Mas acho que por não ter tanta quantidade, não ter como fazer essa mescla igual o Flamengo e o Palmeiras conseguem, por exemplo, fica difícil do Fluminense conseguir disputar as 3 frentes de uma vez, né? É compreensível, infelizmente acontece, a dificuldade que a gente passa por não ser um time bilionário, não ser um time que arrecada tanto assim de grana e um time que tem muitas dívidas. Mas mostra que mesmo inferior, né, com um elenco inferior, o Fluminense está conseguindo disputar a frente, e é algo que já me deixa um pouco mais tranquilo, principalmente para as Copas. Tudo bem que a Copa do Brasil é só lá no final do ano, depois do Campeonato Brasileiro, a gente agora vai ter uma decisão muito importante contra o Lanús na terça-feira às 9h30 no Maracanã. E se a gente perde esse jogo, se a gente empata jogando do jeito que jogou, o clima já vai ficar difícil já na terça-feira. Mas graças a Deus deu tudo certo, o Fluminense vai tranquilo na terça-feira enfrentar o Lanús. Acredito até que o Fluminense consiga ganhar, mais ou menos como ganhou do Bahia. Vai ser difícil, o time argentino é sempre muito difícil de ganhar, apesar do histórico recente favorecer times brasileiros aqui no Brasil e o Fluminense, né, ser favorecido, que eu digo, tipo, ser melhor aqui no Brasil contra os times argentinos. Na última partida que foi contra o Boca, 2-1, esse resultado aí, nem lembro se foi contra o Boca, mas nas últimas decisões, né, foi contra o Boca e contra o Argentino Júnior, foram 2 vitórias. Contra o Boca foi 2-1,
mas e o resultado que levaria para o pênalti, que me deixaria muito nervoso se tivesse pênalti. E a outra foi contra a gente no Júnior, que eu acho que tem uma qualidade parecida com a do Lanús, que foi 2-0. Mas acredito que o Fluminense vai conseguir, vai fazer esse 2-0, vai se classificar, vai pra semifinal. E aí, mano, de semifinal pra final é um pulo. E é mais importante ainda, nós temos todas as peças à disposição e que o Renato ele saiba utilizar essas peças. Hoje não tem jogo do Fluminense, óbvio, o jogo foi ontem, mas hoje tem Flamengo e Vasco, que eu acho que é um jogo muito importante também. Em situações comuns eu torceria para cair um meteoro terra e não ter o jogo. Ai, brincadeira, em situações comuns eu geralmente torceria para quem tá melhor se ferrar, no caso o Flamengo, né, pro Flamengo ser campeão. Só que pensando em Fluminense, acho que o ideal pra gente seria o Vasco perder, se afundar cada vez mais na tabela. Porque imagina só, o Vasco tenta disputar uma semifinal de Copa do Brasil contra um grande rival, estando rebaixado. Pressão absurda, time desmotivado, time cabisbaixo, e o Fluminense tendo só a preocupação de passar de fase. Acho que o ideal hoje pro Fluminense seria ou um empate ou a vitória do Flamengo. Mas diz você o que você acha do jogo de hoje, o que você achou do jogo de ontem, você acha que o Fluminense jogou bem, você acha que jogou mal? Comenta aqui embaixo, diz sua opinião, que é sempre muito importante pra gente, beleza? No mais é isso, um grande beijo no coração de vocês, valeu, falou e tchau.